Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou explicar a vocês como utilizar um arquivo INI. Tá? Nós vamos fazer uma conexão com o banco, tá? Sem usar uma conexão que a gente já está acostumado a usar em termos de projeto. Se viermos aqui no Data Module e observarmos aqui a nossa conexão, a gente dá dois cliques, vai em Build, aqui a gente informa o nome do servidor, usar segurança integrada do Windows, aqui a gente informa o banco e faça o teste de conexão. Até aí tudo certo. Quando a gente faz isso, o Delphi ele coloca uma string de conexão aqui no Connect String. Observe a nossa string de conexão, que são os parâmetros utilizados para que a gente possa fazer a conexão com o nosso banco de dados. Tá? Então nós vamos fazer esse mesmo processo, mas dessa vez usando o arquivo INI. Então eu coloquei aqui uma conexão 03, observe que a Connect String dela está vazia. Tá? E depois nós vamos renomear ela para conexão e fazer nossos testes. Então, pressionando aqui F12, tá? Pressionando F12 para entrar no nosso código, eu vou tirar esses comentários que estão aqui e vou mostrar para vocês como que vai funcionar a nossa aplicação. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu criei um arquivo, um formulário, melhor dizendo, um formulário chamado configurar.ini. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu coloquei um edit, tá? Aqui é umtlabel edit, mas pode ser um edit, tanto faz, isso não significa nada. Então eu coloquei um edit, coloquei o nome de edit servidor, um edit banco, um edit provider, um edit IS, tá? Que é Integrated Security, e um edit driver ID. E aqui nós temos um memo e o botão criar INI. Então o que vai acontecer? Quando eu executar a aplicação, o nosso data módulo lá no código, ele vai verificar se o arquivo existe. Então nós temos aqui file existe, track file path, application as name. Então o que isso quer dizer? Ele vai verificar se existe o configura.ini, onde está o executável. Então está aqui o nosso executável e está aqui o configura.ini. E o que tem dentro desse arquivo? Dentro desse arquivo, o configura.ini, deixa eu voltar aqui no nosso programa. Então, dentro do configura INI vai ter simplesmente esses parâmetros aqui. Ó. Nós temos nossos dados, banco, server, provider, integrated security e driver ID. Tá? Então, aqui, nosso datamodule.create, tá? Aqui tem nossas variáveis, onde eu coloquei provider, integrated security. Tá? E aqui o nome da variável não importa. Tá? Você pode colocar qualquer nome. Eu coloquei dessa forma porque fica mais fácil de identificar. Outra coisa, o nosso ARC, ele é do tipo TNI file. Então, para que o Delphi não reclame, tá? Se eu não reclame aqui, você tem que colocar esse arquivo aqui lá no uses, tá? Nossa biblioteca, melhor dizendo, aqui no uses. Ó. Se eu retirar de lá, o Delphi já vai começar a dar erro. Ó. Dá um Ctrl F9, já não reconhece mais. Ó. Então, eu tenho que colocar esse arquivo não, né? Fazer a chamada da nossa biblioteca. Até aí tudo certo. Então aqui eu vou verificar se o arquivo INI existe, tá? Se ele existir, então eu vou criar o arquivo, tá, Cláudio? Mas se ele existe, para que eu vou criar o arquivo? Para que eu possa lê-lo, tá? Para que eu possa ler esse arquivo. Então, tanto para escrever como para ler, você tem que criar esse arquivo. Então eu criei o arquivo, aqui ele vai ler o que tem no arquivo, tá? Que são justamente esses dados aqui, ó, onde está dados, é esse campo aqui. E aqui ele vai pegar banco, vai pegar o orçamento, server, então aqui ó, server vai pegar o nosso servidor, o provider e assim sucessivamente. Então aqui no caso ele está lendo, tá? Então aqui ele verifica se existe ele vai ler. Após ele ler, ele vai salvar nas variáveis, então o conteúdo daqui que ele está lendo, o banco, que no caso é o nosso orçamento, ele vai salvar nessa variável banco. O servidor, que é o nosso servidor, ele vai salvar na variável também servidor, e assim sucessivamente. Então, essas variáveis serão utilizadas aqui no nosso Connect String. Então, se voltarmos aqui, observe que nós temos aqui nosso Connect String. Então, aqui eu estou montando a minha string de conexão. Tá? Pegando aqui as variáveis, provider, servidor, banco, ID drive, integrated security. Então, tudo aqui. Aqui eu faço a conexão. Conexão.connected igual a true. Se a minha conexão for true, ele vai abrir a minha tabela
de a do empresa. Então tá aqui, ó. A do empresa está linkada à nossa conexão, tá? Depois eu vou excluir isso aqui. Se der algum erro, ele vai subir uma exceção, tá? Se der algum erro, ele vai subir uma exceção e vai dar um free. Caso ele exista, então ele vai ler, e se ele não existir, então ele vai cair aqui no else e vai chamar o nosso configura, tá? Que é o nosso criar INI, que ele vai chamar essa tela aqui. Nessa tela nós vamos informar o nome do servidor, o banco, o restante é fixo, tá? O provider, a partir do SQL Server 2012, o provider é SQL CLI 11.1. Então esse provider já é o suficiente para você ler até a versão superior do SQL Server, tá? A versão 2014, 2016, 2017 e por aí vai. E o restante dos parâmetros são fixos, SSP1 e MSSQL. Feito isso, eu vou clicar no botão criar, tá? Você informa aqui os dados do seu servidor. Esse desktop aqui é justamente o nome do seu servidor, tá? Então, se você desenvolveu a sua aplicação e vou imaginar a minha pessoa, eu desenvolvi a minha aplicação e o meu servidor que eu criei na minha máquina é esse aqui, desktop SP88S5L. Ok. Aí eu levo a minha aplicação lá para o meu cliente e a aplicação e o servidor do meu cliente usa, por exemplo, PPP 22 qualquer coisa, kkk. Beleza. Na hora que eu rodar minha aplicação, como está fixo aqui, ó, no meu data module, como está fixo aqui, observe que está fixo. Então ele vai dar erro, porque ele vai ficar procurando essa instrução aqui, ó, tá? Essa instrução justamente procurando o servidor desktop, que é esse servidor aqui. Então ele vai dar um erro na hora que fazer a conexão. Então por isso que a gente usa o INI, porque o INI a gente simplesmente pode mudar aqui o nome do servidor para SRV 0057 qualquer coisa, 5417. Então vamos imaginar que esse é o servidor do meu cliente. Então, no servidor do meu cliente, ele já tem o banco, que é o orçamento, com tudo que eu preciso. E a única coisa que eu faço é configurar o servidor aqui, ó. O resto fica do jeito que está. E ele vai conectar normalmente, tá? Não vou salvar. Ok. Então, ao clicar no botão criar INI, o que ele vai fazer? Eu coloquei aqui os mesmos parâmetros, tá? Os mesmos variáveis, mas isso não quer dizer nada, não. Deixa eu tirar isso aqui. Isso não quer dizer absolutamente nada. Tá? Ah, Cláudio, o nome das variáveis que você colocou no criar INI e no data module são os mesmos. Tem que ser os mesmos? Não, não precisa ser os mesmos. Eu coloquei porque eu achei mais fácil colocar assim. Então, ok. Quando eu clicar no botão criar INI, o que ele vai fazer? Ele vai criar o arquivo configura.ini e aqui ele vai começar a escrever, ó, arc.writeString, dados, tá? Que é aquele parâmetro que nós temos aqui no configura INI, que é esse dados, tá? Banco, que é o nosso banco, que vai receber o orçamento e assim sucessivamente. Feito isso, ele vai criar, vai dar um free. Aqui eu crio ele novamente com o mesmo nome da variável, está aqui o nome da variável, tá? O nome da minha variável do arquivo TNI file pode ser o mesmo, porque aqui eu dei um free, já retirei da memória e eu posso criar novamente. Eu poderia mudar o nome do arquivo, tanto faz. Aqui em arquivo, e aqui o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o arquivo. Já aqui eu criei e aqui eu estou lendo, tá? Aqui o read, leitura, write, escrita. Então aqui eu já estou lendo, montando a minha string de conexão no meu arquivo de criar INI. Lembrando que no meu criar INI, eu tenho que vir aqui em File, Use Unit e informar o meu data módulo. E no data módulo fazer a mesma coisa, vir em File, Use Unit e informar o meu arquivo INI. Ou seja, um tem que enxergar o outro. Então, feita essa parte, eu montei aqui minha string de conexão, retirei da memória. Aqui eu pego o memo1.lines.add, que memo é esse? É esse memo aqui, ó. E pego a string de conexão apenas para exibir. Feito isso, eu coloco a conexão igual a true. Se for true, eu coloco a do empresa. Caso contrário, eu chamo a mensagem de erro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um F12, vou pegar aqui o meu data módulo, vou pegar essa conexão aqui, vou excluir ela, excluir, e essa aqui eu vou renomear. Vai ser a conexão. Observe que não tem nada aqui de string de conexão. Ó, aqui string connect é porque eu apaguei, tá? Então eu tenho que fazer a referência dela. Ok.
eu vou apagar o arquivo INI, porque na hora que eu executar, ele vai verificar que não existe o arquivo INI e vai chamar o outro formulário. Então, vamos lá. Executei, chamou o arquivo INI. Então, vou imaginar que eu peguei as configurações aqui, ó. Peguei aqui, dei um Ctrl C. Vou cancelar aqui. Colei aqui, o nome do banco é orçamento. Tá tudo certo aqui o provider. Vou mandar criar. Criei. Opa, eu esqueci só de um detalhe. Só de um pequeno detalhe. Deixa eu fechar aqui. Só de um pequeno detalhe. A minha conexão, eu tenho que colocar o login prompt como falso, tá? Para ele não ficar pedindo essa senha aí. Como aquele que ele criou, eu vou apagar. Vamos começar de novo. Então, vamos lá. Ele chamou aqui meu formulário, eu preenchi os campos. Aqui pode ser fixo. Mandei criar, ele criou, observe, provider. Aqui ele criou o nosso INI, ó. Nosso configura, criou e já está lendo ele, ó. Criou e já está lendo aqui, ó. Ok, feito isso, eu vou fechar a janela e ele já abriu aqui o meu acesso ao sistema, tá? Então, se você for um usuário que tem acesso ao sistema, você vai digitar usuário e senha, entrou, pronto, ó, tudo funcionando. Eu vou digitar aqui Cláudio, pronto, ó, tudo funcionando. Então, se eu executar de novo, vai funcionar. Ok. Se o cara apagar o INI, então o cara foi lá e apagou o INI. Na hora que eu executar minha aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar: o INI existe? Não. Então agora se preenche aqui os dados para eu poder conectar. O servidor, o banco, o resto pode ser fixo. Então aqui eu mando criar, criou, ok, leu, tudo certo. Já chamou minha tela de login e pronto. Ó. Na próxima vez que eu fazer um logoff aqui, não esqueci de implementar, não implementei ainda. Vou executar. E está aqui, ó. Pronto, está funcionando. A única coisa que eu tenho que lembrar é de eu tirar a minha tela de configura sistema, meu project, options, e tirar ele aqui da minha execução e colocar do lado de cá. Simplesmente isso, tá? Então eu coloquei ele como centralizado. Enfim, da forma que eu sempre coloco, né? Que eu clico no formulário e coloco ele para ficar centralizado. Tá aqui, ó. Position PO Screen Center. Então, gente, eu espero ter sido claro. Vou mostrar aqui o código para vocês, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, tá aqui. Aqui eu crio o arquivo e escrevo nele. Aqui eu leio o arquivo e monto aqui a minha string de conexão. Aqui eu coloco no memo e faço e abro a minha conexão. Verifico se está tudo ok, abro minha tabela, a do empresa, caso contrário vai dar um erro. E no data módulo eu vou fazer e faz a mesma coisa. Eu verifico se o arquivo existe, se existe eu simplesmente faço a leitura, monto a conexão, dou um true para verificar se está tudo ok, mando executar a questão da empresa de novo, né? Abrir a empresa, o A do empresa, caso contrário, se não existir a conexão, eu chamo a tela para que a tela seja, para que eu possa configurar os dados da conexão. Então é simplesmente isso que a gente faz quando a gente está usando o arquivo config.ini, tá? Então a gente monta aqui. Bem, gente, então dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado. Ajude esse canal e se puder, faça um Pix, tá? Um Pix, aqui é meu CPF e aqui é meu nome completo, tá? Ajude quem está te ajudando e nos vemos na próxima videoaula.